amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo, de meio-dia a 1 pela rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde, também TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala, para você participar, o chat no site da AltV, WhatsApp 974012235 e o telefone de São Paulo 1150526622. Nesta edição de Gente que Fala, conosco Fábio Martins de França. Prazer tê-lo aqui, Fábio. Prazer. Você é especialista em ginástica para o cérebro, é correto isso? Correto, isso mesmo. Por Porque às incrível vezes que eu- pareça, ginástica para o cérebro é uma atividade que nós podemos executar, onde que nós podemos melhorar algumas habilidades cognitivas, que é o foco, memória, Mais próximo, por favor. e também a parte de raciocínio lógico. Porque ele o cérebro dele não é muito bom. Então tá bom. Se você Melhorou falar- agora? Agora sim. Se falar muito longe, o cérebro do microfone, você vai ter que exercitá-lo muito. Tá ótimo, então. Também conosco o cirurgião vascular Alexandre Amato. Prazer tê-lo aqui, Alexandre. Muito prazer, obrigado pelo convite. Tua especialidade, cirurgião vascular. Cirurgia vascular, endovascular, e estou aqui para responder as perguntas sobre acidente vascular cerebral. Um outro foco, né? Não o lado da neurologia. Depende. Então, você socorre quando a ginástica dele não dá certo? Ele tem que atuar antes, né? Sim, Eu por isso venho que eu digo. depois. Quando a ginástica não dá certo, você Exatamente. entra na... Ou quando a ginástica não ajuda mais, já passou do ponto, né? Correto. Você é do Amato Instituto de Medicina Avançada, é isso? Isso. Ok. Também conosco, nutricionista Carolina Arbach. Prazer tê-la aqui, Carolina. Prazer é meu. Você é nutricionista esportiva? Isso, nutricionista esportiva e Mais clínica. próximo, meu bem, que senão Nutricionista é esporte que esportiva ele discute. e nutricionista clínica funcional. Qual é a diferença? Porque houve uma correção aqui, apenas apresentá-la como nutricionista clínica e depois era nutricionista esportiva. Na realidade, nutricionista esportiva pela minha especialização, que eu sou especializada em nutrição esportiva, e também não coloquei clínica porque eu não atuo em consultório, clínicas, né? Eu atuo na Natui, que é uma empresa. Então, essa é a diferença. Perfeito. E conosco a enfermeira Karina de Araújo. Prazer tê-la aqui, Karina. Prazer. Mais próximo, por favor. Prazer. Você não está acreditando que ele não te ouve. Né? A tua especialidade, controle de infecção direto aos profissionais, é isso? Não, na verdade eu sou enfermeira e minha especialização é em controle de infecção relacionada à assistência à saúde. Sim, Dentro da minha especialização, a gente cuida também da saúde do profissional, que certo. corre o risco de adquirir uma doença, uma infecção, através da assistência, do seu cuidado. Que é a Sol Millennium. A Sol Millennium é uma empresa que ela fornece dispositivos de segurança, de proteção profissional, na área da saúde. É uma multinacional, uma empresa que eu trabalho atualmente. Perfeito. Doutor Alexandre Amato, ataque isquêmico, né? Qual é o senhor esclareça, este é um primeiro passo, este é um segundo passo, porque tudo que se refere a ataque isquêmico, AVC, alguma coisa assim, nem sei se AVC é o termo correto que eu possa usar, mas assusta. Assusta todo mundo, né? Qualquer problema no cérebro assusta. Por isso que existe o treinamento aí para tentar evitar. Mas a AIT é o acidente isquêmico transitório e o AVC é o acidente vascular cerebral. O correto hoje em dia é acidente encefálico, né? Mas vamos falar o AVC que todo mundo conhece. A doença e o problema normalmente são os mesmos. A única coisa que muda é a duração. O ataque isquêmico transitório dura por um dia no máximo, enquanto um AVC pode perdurar por mais tempo. O que é essa duração de um dia? É uma questão de definição. Vamos pensar assim, quem teve um AIT é um aviso de que alguma coisa bem grave está acontecendo. É uma chance que vai ter de pesquisar e tentar tratar a doença de causa. Quem tem um AVC vai ficar com uma sequela. Essa sequela pode ser pequena, maior. Quem tem um AIT, mesmo que seja duração de um dia,
alguma lesão já se formou no cérebro. Alguma coisa vai ser visível num exame de imagem, algum exame subsidiário, que vai mostrar que a lesão ainda está lá, mesmo não tendo sintoma depois de 24 horas. AVC é uma sigla bastante conhecida por todos nós. Aí o senhor fala sobre AIT, não é? Isso. Quais são os sintomas? Bom, sintoma, pode ter um desvio de rima, pode o desvio do rosto, né, desvio Sim. de língua, dificuldade de fala, dificuldade de movimentação, esses são os mais comuns. Mas isso é quando já aconteceu, né, quando a lesão já aconteceu. Acho que é interessante a gente comentar sobre a prevenção. Sim. Né, quem são as pessoas que estão propensas para ter um AVC, um AIT ou algum problema vascular extracerebral. Então, quando eu falo, por que um vascular está aqui falando e não um neurologista e não um neurocirurgião? Porque as carótidas são as artérias que irrigam o cérebro. Temos as carótidas, temos as vertebrais. E uma lesão dessa artéria pode levar ao derrame. Então, quando a gente identifica essa lesão cedo, trata essa lesão cedo, a gente pode evitar os problemas maiores. Quem são essas pessoas? São as pessoas que têm, basicamente, aterosclerose. Eu acredito, realmente, a aterosclerose é uma doença que todo mundo já ouviu falar, deve ter sido comentado aqui no programa várias vezes, principalmente por cardiologistas, e acredito que todo mundo já ouviu, pelo menos de passagem, quais são os fatores principais, né? Tabagismo, fumo, que graças a Deus nós não somos um país, na maioria, tão fumante assim. Hipertensão, diabetes, doença coronariana, todos esses são fatores que levam à aterosclerose ou são causados pela aterosclerose. Quando a gente identifica tudo isso, a gente tem que fazer um rastreamento de doença carotídea. Aí a prevenção seria essa. Prevenção é para não chegar no cirurgião vascular, com o cardiologista, com o clínico, com o geriatra, com o seu médico de confiança. A partir de determinada idade, começa a ganhar idade, tem os fatores de risco, a gente tem que investigar. Esses fatores, quando o senhor fala idade, esses fatores de risco começam a se somar. Mas a partir de quando? Tem um limite para isso? Não tem? Para quem tem vários fatores de risco agregados, a gente já começa a aí diabetes, hipertensão, paciente que tabagismo. fuma, tem pressão alta, a partir de 50 anos a gente já começa a ficar preocupado. Uma idade seria essa, Exato. 50 anos já é... Para quem não tem os fatores de risco, a gente começa a se preocupar acima de 60, 65 anos. Mas eu fiz uma coisa muito interessante, que eu fiz um questionário para investigar quem precisa fazer rastreamento ou não. Está online, posso passar o site? Por favor. É vascular.pro/carótida, sem o acento. Repete, é só por favor. vascular.pro/carótida, sem o acento. É um questionário, a pessoa responde lá algumas perguntinhas e vai calcular o seu grau de risco. Tem uma pergunta que o senhor possa lembrar agora? A principal é a idade. Sim. A idade, né? O paciente muito jovem não tem que fazer o rastreamento. Quem não tem nenhum fator de risco e é jovem não precisa se preocupar. Mas são perguntas bem focadas nisso que eu já falei. Se já teve algum evento cardíaco, se tem pressão alta, se fuma, idade. E vai respondendo tudo isso, vai somando pontos. Quanto maior o ponto, não quer dizer que tenha doença. Sim. Pode não ter, mas que tem que fazer o rastreamento para evitar, tem. Deixa eu aproveitar o assunto, Fábio, você que é especialista em ginástica para o cérebro. Sim. Essa prevenção passa por você? Nós podemos trabalhar em dois momentos diferentes. A gente pode trabalhar em pessoas que tiveram o AVC. Então, dependendo da lesão cerebral que a pessoa teve, talvez ela perca a parte de fala, coordenação motora fina. Então, na ginástica cerebral, nós utilizamos algumas ferramentas. O que é coordenação motora fina? É a capacidade de você desenhar, pintar, segurar alguma coisa com a mão, você precisa de coordenação motora fina. Então, por exemplo, para você conseguir dirigir, para segurar o volante, é coordenação motora fina. Sim. Então, dependendo da lesão que a pessoa sofre com AVC, ela perde a coordenação motora fina. Nós temos algumas ferramentas, conforme a pessoa vai praticando,
ela começa a retomar a coordenação motora fina. Então, a gente trabalha em conjunto aí com fisioterapeutas e também com neurologistas para que a gente possa definir qual é o melhor conjunto de ferramentas para atender as necessidades específicas da pessoa que teve o AVC. Então, a gente trabalha no momento depois e a gente também trabalha num primeiro momento na prevenção. Então, a única coisa que eu consigo trabalhar com o cliente lá são atividades preventivas. Então, sempre a gente trabalha para que a pessoa faça atividade física, tenha uma alimentação saudável e também faça atividades de estímulo cerebral. Então, eu entro diretamente no estímulo O cerebral. exercício por si só, o exercício desses de academia, que é mais fácil de ser identificado, é um princípio. Correto. O que a gente recomenda de exercício? A gente recomenda 3 tipos diferentes de exercício. O cardiovascular, então a pessoa andar com uma certa intensidade, ou correr, ou nadar. Nós também recomendamos que a pessoa faça pelo menos 3 vezes por semana. Aproveitar, andar ou correr? Correr. É. Correr é o melhor. Às vezes a pessoa está muito acima do peso, então ela precisa ir consultar o médico para ver qual que é a melhor atividade. A segunda coisa seria a musculação, no mínimo 3 vezes por semana. E a terceira coisa é atividades de equilíbrio, então yoga ou pilates. Então é necessário que a pessoa faça essas atividades físicas, é necessário que a pessoa tenha uma alimentação saudável. Então o que a gente vai pensar em alimentação saudável? Que a pessoa diminua a fritura, produtos industrializados, coma mais verdura, frutas, beba bastante água, né? Então, o consumo de água é extremamente importante. E também é importante que a pessoa tenha o quê? Atividades onde que tenha estímulo cerebral. Então, durante a nossa infância e adolescência, a maior parte do nosso tempo a gente passa estudando. Então, durante esse período, a gente cria 2 coisas. Uma reserva cerebral e uma reserva cognitiva. O que é reserva cerebral? Quando eu aprendo algo novo, eu começo a criar novas conexões entre os meus neurônios. Então, imaginando que o neurônio é o local onde eu armazeno as informações e as sinapses, que é criado a partir do conhecimento de novidade, elas são formadas. Então, quanto mais conhecimento novo eu adquiro, maior quantidade de sinapses que eu tenho. Então, isso aumenta a minha reserva cerebral. E a reserva cognitiva é o próprio conhecimento em si. Então, eu tenho 2 coisas aí que nós criamos durante a nossa infância e a juventude. O que ocorre hoje em dia? Infelizmente, a tecnologia ela acaba evitando que nós tenhamos algumas práticas que nós tínhamos no passado. Então, por exemplo, no passado, você sabia de cor uns 20 telefones. Quanto você sabe hoje de cor? Uns 2, 3? Os que estão na minha agenda do celular. Então. Nem o de casa eu sei. Então, por exemplo, antigamente a gente tinha a prática da memória. Então, a gente memorizava números. Outra coisa, antigamente a gente não tinha mapas digitais, GPS, ou algumas ferramentas que nós temos no nosso smartphone. A gente treinava a nossa memória o quê? Visual, como é que nós chegávamos nos locais. Então, eram algumas coisas que nós estimulávamos no nosso cérebro que hoje a gente não tem esse estímulo tão forte. Tem uma doença que é antiga, mas recentemente ela está no vocabulário de todo mundo, que é o Alzheimer. Sim. Então, quando se começou antigamente a gente ficava caduco. Vocês não são dessa época, mas falava, ó, fulano está caduco. Então, correto. Quando se começou a diagnosticar a coisa de 50 anos, o que eu entendo que é pouco tempo, não é? Sim. Alzheimer e tal, recentemente se falava em exercícios para evitar ou prolongar, ou sei lá, ou adiar esse tipo de doença. Correto. É palavra cruzada. E agora está nas livrarias livros de colorir para os da minha idade. Né? Aplicativos no iPhone, tem um monte de exercício. Tem, é bem interessante. Porque eu não cheguei na idade do iPhone. Então... É complicado, né? Pegar alguém com Alzheimer e primeiro você vai ter que explicar como liga o iPhone, como usa, né? Para depois chegar no jogo. Deve ter uma certa complicação aí. Mas eu queria fazer uma pergunta, porque semana passada ou retrasada, foi bem próximo mesmo, eu li um artigo sobre um desses aplicativos. Sim.
e que falaram que ele não estava sendo tão honesto com os resultados. Correto. Eu não sei se você chegou a ler. Isso, Ele deve ter chegado, porque eu exatamente li, é uma empresa norte-americana que ela tem um aplicativo que é muito divulgado. O que eles traçavam? Então, eles vendiam um aplicativo com a correlação direta, que uma vez que a pessoa fizesse utilização do aplicativo, ela poderia evitar o Alzheimer. Então, essa era a alegação que a empresa tinha. Inclusive, o governo americano multou essa empresa em $2 milhões por causa da propaganda que era enganosa. O que acontece? Existem vários estudos onde que eles mostram uma correlação. Então, pessoas que exercitam o cérebro têm uma menor incidência do caso de Alzheimer. Tá? Não existe nenhum estudo que mostra a ligação específica. É aquela história de tomar uma taça de vinho evita a aterosclerose, né? Todo mundo quer que isso seja verdade, mas a ligação direta ninguém conseguiu fazer ainda. Ninguém conseguiu. Isso é um problema de pesquisa científica, né? Correto. Para fazer uma coisa que prova isso, você tem que acompanhar a pessoa durante muitos anos. Durante a sua vida toda. Durante muitos anos. Então, é tecnicamente inviável. Mas, Zancopé, só voltando para a sua parte, eu acho que hoje em dia o Alzheimer está muito mais na mídia, primeiro que a população envelheceu. Sim. Então, qual que é a perspectiva da OMS? É que a partir de 2025, a cada 1 minuto no mundo seja identificado um novo caso de Alzheimer. Então, a cada minuto vai ter no mundo a identificação de um novo caso de Alzheimer. E o Alzheimer, por enquanto, não tem nenhuma cura. O que tem são fatores de risco. Então, o que é um fator de risco para a pessoa ter Alzheimer? É diabetes, obesidade ou sofrer uma lesão no cérebro. Então, eu tenho um fator de risco. E eu tenho o quê? Prevenção. A única coisa que a gente pode fazer é prevenção. Então, a prevenção são 6 pilares que estão relacionados à prevenção do Alzheimer. Atividade física, alimentação saudável, estímulo cerebral, convívio social, gestão do estresse e o sono. Sim. Esses são os pilares. Se eu praticar esses pilares, a incidência de Alzheimer é muito menor em relação às outras pessoas. Só para esclarecer melhor, esses 2 itens que eu citei, pintura, né, colorir... É o estímulo cerebral. E palavras cruzadas. Estímulo cerebral. Mas tem realmente alguma eficiência isso? E de repente é só para vender livrinho de palavras cruzadas. O que acontece? É identificado que pessoas que têm uma maior reserva cognitiva, então você fazendo... palavra cruzada ou fazendo pintura, você aumenta a sua reserva cognitiva. Então, é o conhecimento. O Alzheimer, como é que ele funciona no nosso cérebro? Ele começa a formar placas, e essas placas elas começam a destruir as sinapses, que são as interligações, até a destruição dos neurônios. Então, quanto mais informação eu tenho, o efeito do Alzheimer ele demora mais tempo para ocorrer na pessoa. Talvez você consiga ter os primeiros sintomas depois de 4 ou 8 anos, depende aí da sua reserva cognitiva. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, quando a pessoa ela é acometida pela doença, ela demora mais tempo para passar de uma fase para outra, porque a sua reserva cognitiva ela é maior. Imagina uma cidade que tem várias ruas e avenidas. Quanto maior a quantidade de ruas e avenidas, você tem mais caminhos possíveis para chegar do ponto A ao ponto B. Então, se você tem menos ruas, menos caminhos possíveis. Então, essa que é a característica. Então, por isso que é importante eu ter uma reserva cognitiva maior. Naquele filme que a atriz ganhou o Oscar, acho que há 2 anos atrás, Para Sempre Alice, era isso, era uma professora universitária, onde ela teve Alzheimer, mas para que ela seja acometida pelos sintomas, demorou um pouco mais, porque ela era uma pessoa que era extremamente intelectualmente ativa, fazia exercício físico, no filme aparece ela correndo, então você tem algumas características ali que a gente consegue observar. Carolina, tanto o Fábio quanto o doutor Alexandre citaram alimentação. Sim. E nós estamos numa época em que se fala muito de alimentação, mas unindo os 2 assuntos deles aqui, né, até que ponto, quando eles falam em alimentação saudável? Acho que ali deu para exemplificar bem que a alimentação é uma das bases de prevenção de muitas Todo mundo fala doenças, de alimentação saudável. Aí saudável é tudo que é bom, você não pode comer. Não é assim. Acho que o primeiro passo para ter uma
Que agora, começo de ano, tá todo mundo querendo, Sim. né, cheio de resoluções, né? Vou mudar de vida, vou ser saudável, agora eu vou me alimentar bem. E aí a pessoa já pensa, bom, então vou ter que cortar tudo que for gostoso, tudo que eu gosto, eu corto. E já tem essa característica, né, de encarar uma alimentação saudável como algo ruim ou que não é prazeroso. O que o doutor Alexandre falou sobre a taça de vinho, isso é um mito, é verdadeiro, que o cara tem uma taça desse tamanho? Não, é verdadeiro. O Sim. problema é que É o as tamanho da pessoas... taça. É, o tamanho da taça, né? Eles Ou querem... junta todas as taças Ou da junta semana para todas. tomar num dia Isso. só. Aí não no final de funciona. semana. Não funciona. Mas é verdade. Inclusive, tem um estudo famoso, talvez vocês já conheçam, que mostra que a relação entre o consumo de álcool, né, e aí o vinho é a opção mais saudável, por conta que, além do álcool, tem Sim. toda a propriedade antioxidante das uvas e tudo mais. Se você consumir uma dose, né, não é uma garrafa, Sim, uma dose sim. por dia, é melhor do que quem não consome nada. O problema é que é muito difícil, né? Você conhece alguém que toma uma dose só? Ou a pessoa bebe de verdade, ou não toma nada, né? Então, acaba sendo melhor a pessoa que consome uma dose do que ninguém. Mas quem bebe muito, o que é o mais comum, aí é muito pior do que não tomar nada ou tomar E só uma nesse taça. início de ano, nós estamos aqui no dia 13, né? Sim. As pessoas têm uma série de atitudes que Sim. deveriam tomar para começar, para limpar tudo o que conseguiu. Tem algum segredo nisso? Se tivesse, tem que me contar urgente. Acho que o segredo é, primeiro, não... Acho que toda mudança, para ser duradoura, não pode ser muito drástica, tem que ser lenta e Todos aos nós poucos, temos uma né? rotina. Como é que nós Isso. alteramos esta rotina de uma hora para outra? Porque nós saímos de um período muito bom, né? Natal, Ano Novo, Réveillon, aquele negócio todo, e aí é uma alteração de rotina drástica. Sim, é um pouco período turbulento. Eu acho que o problema, a pessoa não pode querer mudar e resolver mudar de uma hora para outra e começar a fazer uma dieta muito drástica, que é o que acontece. Passou festas, férias, o pessoal quer emagrecer para o carnaval, né? Mas não vai dar nem tempo. Não dá tempo. Primeiro porque você não leva Sim. um mês para ganhar 10 quilos. Também não vai ser em um mês que você vai perder esses 10 quilos, né? É algo que vai acontecendo ao longo do tempo. Então, acho que a primeira coisa é não colocar uma data assim, né? A pessoa não tem que emagrecer ou mudar de vida para uma festa ou para um carnaval, ou, né, para um acontecimento daqui a um mês. Tem que ser algo Como é que para o se resto da altera essa vida. rotina? Eu tenho que colocar lá na geladeira uma Pode ser uma boa relação? tática. Não, eu acho que tem que ir alterando aos poucos, né? Primeiro identificar os problemas, né, maiores. Então, de repente, uma pessoa que bebe muito, então vamos ver como Vou ter vai que usar diminuir. o Fábio para não chegar no Tem que- doutor Alexandre. com Eu li certeza. uma Tem que me dica, socorrer eu ao queria Fábio. perguntar se é verdade. Se a gente começar a jantar em prato de sobremesa, ajuda? É, um prato Eu li que- menor. então, Pode ajudar. que você São engana várias- seu Sim. cérebro, né? Depende de quantos Nossa, o pratos prato de tá cheio. sobremesa. Né? Depende de quantos pratos de sobremesa você vai usar para enganar o cérebro. Não seria isso? Mais ou menos. São várias dicas que podem parecer bobas, mas que trazem efeito, né? E acho que ir traçando metas palpáveis e que sejam possíveis, né? Se você tem uma alimentação péssima, aquela pessoa que acorda tomando refrigerante com bolo, né? Que bom. Toma... Tudo isso é bom. Não. Claro que não vai ser de um dia para a noite Sim, que ela sim. vai ter uma alimentação perfeita, sem açúcar, super saudável, né? Tem que ser aos poucos. Até porque a chance dessa pessoa fazer no máximo uma semana e desistir e querer voltar para o bolo com refrigerante vai ser maior, né? Então tem que ir adotando hábitos saudáveis aos poucos. Como a alimentação é algo meio complexo, porque envolve a parte social, envolve muito o psicológico. Então tem que ser aos poucos, também para a pessoa não ter essa sensação de que
tudo que eu quero, tudo que eu gosto, eu não posso comer, né? E aí ela fica com Tudo que minha é bom vida é proibido. tudo que é bom é proibido, minha vida agora é sem graça porque eu estou de dieta, né? Eu não vou ser bem feliz. assim. Eu não vou mais ser feliz, Acho exatamente. que a palavra é essa, não é dieta, né? Exatamente. É reeducação alimentar. Educação alimentar. Se você fica pensando que está de dieta, tem um dia final, né? Um dia vai acabar. É exatamente Reeducação isso que eu não, é tava falando. pro fim da vida. Pro fim da vida, Karina, não tem que ter... você que é enfermeira especialista em controle de infecção, né? Profissionais de saúde, acho que estão mais sujeitos, mais vulneráveis. Seria isso? Então, hoje, o tema que eu venho trazer é um tema muito importante, sério, que é hoje os profissionais da saúde, eles estão ali para restabelecer a saúde de vários pacientes. Então, eles estão para cuidar e ter um paciente saudável. Só que esse profissional hoje, ele está adoecendo na linha de frente. Então, ao invés de cuidar, você tem uma pessoa doente cuidando de uma outra pessoa que está doente. Então, hoje em diversos hospitais, a Organização Mundial da Saúde, ela diz o quê? Que a gente tem 33 milhões de profissionais da saúde. E desses 33 milhões, 3 milhões passam por acidentes com agulhas contaminadas por ano, que é um número bem significativo. Mas a gente tem diversos estudos que apontam que os acidentes, 91% são subnotificados. Então, se a gente pegar que a gente tem 3 milhões notificados e que 91% não são notificados, a gente tem muito acidente. A gente tem mais acidentes do que a quantidade de profissionais que a gente tem na linha de frente hoje. E o acidente com pérfuro cortante, vamos supor que eu, Karina, enfermeira, vou atender um paciente, fazer uma injeção intramuscular nele, uma bezetacil que dói bastante. E aí, eu tiro a agulha e me perfuro em seguida. Eu tenho o risco de contrair HIV, hepatite, mais de 20 patógenos que são transmitidos pelo sangue. Então, o profissional, ele pode ter o adoecimento pelo patógeno, mas também tem o transtorno emocional dele, porque ele não sabe se ele vai adquirir uma doença que vai mudar para a vida inteira os hábitos dele. Então, eu venho falar um pouquinho desse tema que é muito importante. Vou aproveitar, me permita, doutor Alexandre, Sim. que está aqui, mas Ser um testemunho. eu imagino que se eu preciso dos trabalhos do doutor Alexandre, ele tenha o cuidado de se proteger para exercer a... O cuidado existe. Sim. Só que existem várias variáveis que às vezes atrapalham. Então, eu vou contar de época da residência, que eu acho que é onde as coisas mais acontecem. Faz mais de década atrás, mas na época da residência a gente trabalha demais. A carga horária é insana, a ponto... Teve um dia não, foram mais, né? Foram 72 horas de plantão seguidos, né? Não era rotina, mas rotina eram 36, 48 horas, com certeza. Então, se você entra numa cirurgia depois de 48 horas de trabalho, esperar que tenha os mesmos cuidados é quase que impossível. Eu sofri vários acidentes com pérfuro cortantes, principalmente na época de residência. Graças a Deus não aconteceu nada, e a subnotificação é importantíssima, porque imagina você estar 48 horas de plantão, entra numa cirurgia, perfura o dedo, aí você vai falar com quem deve falar e descobre o protocolo de aviso de um acidente com pérfuro cortante, que é uma coisa insana. Você vai gastar mais umas 12 horas indo fazer exame, avisando todo mundo que tem que avisar. Então, eu subnotifiquei os acidentes da minha época com certeza absoluta. E é um problema enorme. Tem outra coisa também, está falando só de pérfuro cortante, mas eu trabalho com raio-x, então com a fluoroscopia, que é um equipamento que emite raio-x numa dose altíssima. E esse controle também tem que ser feito. Tem um cirurgião americano recentemente que teve um tumor cerebral por causa do raio-x que ele usou durante a vida toda. Então, imagine, ele salvou centenas ou mais, milhares de vidas fazendo isso. E ele acabou adquirindo uma doença diretamente relacionada ao trabalho dele. Mas, Karina, você que é uma área específica tua, enfermagem, como se proteger? Como os teus colegas de profissão podem fazer esta... É uma prevenção. Isso. O acidente com pérfuro cortante, ele é multifatorial. Então, ele tem várias coisas que podem... Pérfuro cortante, uma seringa... uma agulha contaminada. Sim. O doutor Alexandre foi muito bem colocado a questão que
Dupla jornada de trabalho é um fator que gera o risco de você ter acidente com pérfuro cortante. Emergência é um outro fator. Centro cirúrgico. Os artigos científicos, eles demonstram o quê? Que a maioria dos acidentes ocorrem no pronto-socorro e no centro cirúrgico. Que são situações que você tem um grande estresse, de emergência. Então, ali você está pensando em salvar a vida do paciente em primeiro lugar sempre e a sua vida fica de lado e muitos profissionais atendendo o mesmo paciente. Então, a gente também tem outros setores que estão sendo afetados com acidentes com pérfuro cortante, como lavanderia, manutenção e o profissional da limpeza. Hoje, dentro do hospital, numa emergência, uma seringa contaminada acaba indo para um lixo comum, o profissional da limpeza vai fazer a coleta desse lixo e se perfura. E aí ele não sabe nem quem procurar para ter uma medida de prevenção após o acidente. E essa questão da burocracia é uma questão também, por isso que a gente tem 91% de subnotificação. Quando você vai fazer a notificação desse acidente, você precisa procurar vários setores. E aí, nisso... E a dificuldade que o doutor Alexandre relatou. Então, a gente não consegue ter... esses 3 milhões é pouco perto do cenário que a gente tem no Brasil hoje. Uma das maneiras de evitar o acidente com pérfuro cortante, em diversas situações, são dispositivos de segurança. Então, hoje no Brasil tem uma norma que chama NR32, que ela preconiza que todas as instituições de saúde disponibilizem os pérfuro-cortantes com dispositivo de segurança. Então, agulhas, lancetas, seringas com dispositivo de segurança. Então, esses dispositivos vão prevenir o acidente tanto no momento da aplicação, no procedimento, quanto no descarte. Então, aqui, doutor Zancopé, tem um exemplo de como Gostei prevenir. do doutor. Então, vamos tomar uma injeção, doutor? Vamos aplicar agora uma injeção. Até saiu de pé. E eu trouxe uma agulha bem grande. Então, hoje aqui eu vou trazer um exemplo de como prevenir um acidente com pérfuro cortante, que é uma seringa que a gente chama de uma seringa inteligente. É uma seringa que ela vai proteger o profissional da saúde para não ter um acidente com pérfuro cortante. Ela não altera em nada o procedimento do hospital e o cenário ideal seria que todos os hospitais utilizassem esse tipo de dispositivo de segurança. Se tivesse isso em todas as instituições, o número de acidentes ia reduzir muito e o profissional ia estar trabalhando com segurança na linha de frente. Um profissional trabalhando com segurança é um profissional feliz e prestando o seu máximo na assistência. Vamos tomar uma injeção, doutor? Daqui a pouco, depois do intervalo, você pode aplicar a injeção. Gente que fala retornará em instantes. Eu não sabia quase nada. Eu sabia ler e escrever. Se me perguntasse alguma coisa de matemática, eu ficava... Assim, eu me sentia muito atrasado. Entrei no Acelera, aprendi a ler, a escrever, um bocado de coisa. Eu
sinto vontade de fazer muita coisa. Você fazer conta como sabia, você fazer tudo que eu nem sonhava de aprender. O Acelera Brasil me incentivou muito a estudar, sem querer ser alguém mesmo na vida. Ser famoso também. Agora eu tô estudando, tô feliz da vida. Pra ser alguém na vida, tem que estudar. Oi, eu sou Letícia Spiller e quero convidar vocês a fortalecer o movimento que quer criar uma lei para acabar com o desmatamento no Brasil. Nossas florestas não podem mais ser destruídas. São elas que garantem a nossa qualidade de vida. Eu quero floresta em pé, água fresca, clima ameno e desmatamento zero. E você? Participe, assine a petição. Gente que fala, Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde, também TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Nosso blog, gentequefala.com.br, nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. Como toda quarta-feira, nosso contato com o cirurgião plástico, Dr. Nelson Letísio. Dr. Letísio, boa tarde. Boa tarde, Jacopé. Como que você está? Tudo bom? Dr. Nelson Letísio. Onde estaria o Dr. Nelson Letísio? Alô, Jacopé, está ouvindo? Tudo bem, Dr. Letísio? Tudo bem, e você? Tudo em paz. Dr. Letísio, verão, estamos em pleno verão, né? E o carnaval já se apresentando. Aí nós temos, eu gostaria que o senhor esclarecesse a curiosidade das pessoas sobre prótese nos glúteos. Por favor, doutor Letísio, como é essa cirurgia, quando é indicada? Veja, Jacopé, prótese de glúteo é uma cirurgia já bastante conhecida, já com uma técnica bastante evoluída, que realmente dá resultados bastante interessantes. Agora, Jacopé, como tudo na vida, né, depende de um bom senso, como a prótese mamária, depende do bom senso do paciente, depende do bom senso do cirurgião. É um procedimento seguro, um procedimento bastante factível, né? Mas, sabe, Jacopé, tudo vai depender do bom senso, como eu acabei de falar. Colocar a prótese de nádega, depende se o paciente realmente precisa daquela prótese, se apenas uma lipoescultura não resolve, e também o bom senso de você fazer de um tamanho adequado para o paciente. Então, é comum a gente ver alguns exageros, né? É como você falou, o carnaval está se avizinhando. E, então, o pessoal gosta, né? Principalmente o pessoal que sai em rua, né? Carnaval de rua, gosta de coisas exuberantes, né? Porque visto de longe a coisa exuberante é mais bonita. Às vezes visto bem de pertinho não é tão bonita assim. Então, sabe, Jacopé, isso é importante que as pessoas pensem nisso. Você tocou num ponto bastante importante que é o carnaval, né? Onde a exposição corporal é muito intensa. As mulheres querem mostrar exuberância de mamas, exuberância de corpo. Então isso tem que se tomar um certo cuidado. A cirurgia de prótese é bonita? É bonita. É uma cirurgia boa de fazer, tem grandes complicações? Não. Em mãos habilitadas é uma cirurgia relativamente tranquila. Agora, tem-se que pensar bem se é isso que a paciente quer, entende? E as indicações. Tem que avaliar sempre o corpo do paciente se está adequado ao que ela está buscando. Porque ela busca, às vezes, uma coisa que não está compatível com o tamanho da nádega, com o tamanho da coxa. Tudo tem que ser bem analisado, tem que ser conversado bem entre o cirurgião e o paciente. Mas é uma cirurgia boa, sim, deve ser feita quando ou necessário ou quando a paciente deseja.
Mas, doutor Letísio, agora citando o carnaval novamente, alguém resolve fazer uma cirurgia dessa, colocando prótese nos glúteos, aí se assiste na televisão, não gosta, vai lá para o senhor de novo. É possível uma reversão? Sim, se você... Agora, para o carnaval é impossível, né, Jean Copé? Ninguém coloca uma prótese de carnaval. Hoje nós estamos no dia 13, o carnaval será dia 8 ou 9. É impossível alguém fazer alguma cirurgia e ainda querer aproveitar o carnaval. Isso não existe. Agora, sim, se a paciente coloca uma prótese de nádega, ela ficou exuberante demais. Ela fala, não é bem isso que eu queria uma coisa menor. Sim, é possível reverter. Você tira uma prótese, coloca uma menor, ou muitas vezes você pode retirar a prótese e o paciente ficar sem a prótese. Isso vai depender de se a nádega está mais flácida ou não está muito flácida. Isso tudo tem que ser avaliado paciente por paciente. Não dá para fazer uma regra. Doutor Letísio, agradeço mais uma vez tua gentileza com o nosso Gente que Fala. Uma boa tarde, doutor Letísio. Boa tarde, saúde e paz para todos aí. Um abraço. O nosso Gente que Fala, o Fábio Martins de França, que é especialista em ginástica para o cérebro. A nutricionista Carolina Arbach, a enfermeira Karina de Araújo e o cirurgião vascular Alexandre Amato. Doutor Alexandre, o senhor citou há instantes carótida. Existe cirurgia específica para carótida? Sim, sim. Quando há o estreitamento da carótida, ou a formação de placas, ou o nome que todo mundo conhece, a aterosclerose, dependendo do grau de estreitamento, pode ser indicado o tratamento cirúrgico, sim. Então, o que eu falei no primeiro bloco era sobre a prevenção. Sim. Então, como evitar de precisar do cirurgião vascular. Né? A partir de certo ponto, onde esse estreitamento já começa a dificultar que o sangue chegue no cérebro e pode enviar microêmbolos que também podem causar lesão cerebral, a cirurgia pode estar indicada. Existem basicamente 2 tipos de cirurgia e é muito importante saber que elas existem. Então, a cirurgia aberta, que é a tradicional, que existe há décadas e décadas, seria a abertura e retirada dessa placa. E existe agora a cirurgia endovascular, que através de um furinho na virilha, a gente consegue colocar um stent e esse stent abre essa carótida. Então, a princípio pode parecer, a cirurgia mais moderna é o stent e é a melhor que tem. Não, as duas continuam sendo usadas e têm a sua indicação precisa. E isso é muito importante saber, que se você procura um médico que só faz uma técnica, ele vai indicar a única que ele sabe fazer. E tem que ir atrás do cirurgião vascular e endovascular, que é o especialista que faz as 2 técnicas e vai poder indicar a melhor em cada caso. Então, tem paciente que o stent não se aplica e tem paciente em que a cirurgia aberta não se aplica. Isso que é importante, né? Porque, de repente, eu encontro um cirurgião que a especialidade dele é cirurgia aberta. Então, ele quer mostrar as qualidades dele. Exatamente. E também tem o radiologista. O radiologista intervencionista é o médico que estudou o endovascular só. Ele sabe colocar stent. Mas, se for necessário a cirurgia aberta, ou ele tem essa abertura de enviar para o cirurgião vascular, ou ele vai tentar indicar o que ele sabe fazer. Né? Por que apresenta risco de AVC? Na manipulação, no intraoperatório. Sim. A pergunta é no intraoperatório. Eu acho que eu sou curioso nesse o senhor que tem que esclarecer. Durante a manipulação, tanto da cirurgia aberta quanto na cirurgia endovascular, pode se desprender algum pedacinho dessa placa e parar no cérebro. Isso pode causar um AVC. A cirurgia, o ideal é que ela seja preventiva. Então, no momento em que a gente identifica que o risco de não fazer nada é maior que o risco da cirurgia, ou seja, a cirurgia tem um risco, vale a pena operar. Falar um pouquinho de números, então, se um paciente é assintomático, não tem sintoma nenhum, tem um risco de AVC entre 2% a 5%, a cirurgia aberta vai ter um risco também entre 2% a 5%, se o risco se empata, não faz nada. Se o risco da cirurgia é menor, vale a pena operar profilaticamente, para evitar que tenha um AVC no futuro. Não existe cirurgia com risco zero. Tanto o stent, que é a técnica mais moderna, quanto a cirurgia aberta, existem riscos. E esses riscos têm que ser medidos, mensurados, para que tenha uma indicação boa
para cada caso. Para aqueles que acompanham o Gente que Fala, eu sou repetitivo, mas os senhores que estão aqui participando hoje, né, no teu caso, a tua especialidade, a do Fábio, da Karina, né, e também da Carolina, prevenção. Nós não temos isso no Brasil, não. Lamento, mas nós não temos. Infelizmente, o nosso quando foco a Carolina é apagar fala incêndio. sobre uma dieta, não é? Quando a Karina fala sobre cuidados, se pensarmos em termos de São Paulo, aí nós temos um universo maravilhoso, né? Aí o Fábio nem trabalha, porque eu tenho uma prevenção história aqui é fácil. Tem uma história curiosa para contar que aconteceu esses dias recente. Um paciente que passou no consultório com lesão de aterosclerose grave, já avançada, ele virou para mim e falou assim: mas doutor, ninguém falou nada para mim antes, como que isso apareceu? Assim, desculpa, essa doença tem mais de década. Eu rasgo meu diploma se nenhum médico falou para você parar de fumar. Aí o familiar olhou para ele e falou assim: não precisa nem ser médico para isso. Puxa, mas isso faz parte da prevenção, isso faz parte da profilaxia. Doutor Alexandre, quando o senhor fala para um paciente que você tem que parar de fumar, ele muda de médico. É o mais fácil. Exatamente. Você vai lá e o Fábio, você tem que exercitar, fazer isso, aquilo, exercitar Vou o te teu dar cérebro. trabalho, né? Eu não vou mais com o Fábio. Essas coisas são comuns. Não, é correto. Lá na Carolina, eu faço uma dieta, dieta. eu vou embora. No máximo dieta para um mês para o carnaval. Ninguém quer dieta para a vida inteira. Você está correto, Zancopé. A prevenção ela é muito difícil para o ser humano, porque você tem que trocar a comodidade. Uma comodidade, uma satisfação imediata para uma coisa que você só vai conseguir sair da sua zona de conforto. Só no futuro que você vai ver o resultado, né? Aí nesse momento em que o paciente foi até o doutor Alexandre, correto. O senhor tem há mais de 10 anos, o senhor tem esse problema. Isso mesmo. Né? Então, Isso mais de mesmo. 10 anos eu estou mudando de médico. Com certeza. É melhor do que fazer a prevenção. Não tem um segmento. Isso é importante também, o segmento. As pessoas ouvem, às vezes, alguma coisa que não quer ouvir no médico. Isso é muito frequente. Ele não falou o que eu queria ouvir. Eu vou procurar até encontrar alguém que fala o que eu quero ouvir. E, infelizmente, vai achar. Sinto isso e vai achar. Conversei com o doutor Letísio há instantes, quando ele fala não é recomendado, se alguém for lá e ele disser não é recomendado, esse paciente vai procurar outro que diz, isso é muito bom e eu faço. Pois não. Doutor Zancopé, tem um dado bem interessante do Ministério do Trabalho, que cada R$1 investido em prevenção, economiza-se 4. Então, a gente tem que pensar em prevenir para não chegar com essa questão. Quando a gente fala de acidente com pérfuro, isso é uma coisa muito séria. Você tem que pensar no antes para não correr atrás do prejuízo depois. E o senhor não foge que eu vou fazer uma aplicação muscular em você não esqueceu, ainda. Ela não esqueceu. Se eu tivesse esquecido. Não esqueci. A memória sua está excelente. Minha memória está ótima. Está exercitando bem. Estou aqui do lado, mas eu estou sabotando. exercitando mais. Eu estou exercitando mais para fugir da injeção. Correto. Fuja. Ó a prevenção, vamos prevenir. Carolina, o que é esquiate, é isso? Esquiate. O que é? É uma bebida à base de chia. A chia todo mundo já conhece, acho, né? Já está bem famosa, tá aí na mídia. Originária do México, alguma coisa assim. Isso. É uma bebida consumida pelo um povo, e os índios, que são conhecidos como os maiores corredores. Tem até livros a respeito, né, nascidos para correr. Era uma tribo indígena que corria assim, cerca de 150 quilômetros por dia. É o que eles sabiam fazer. Hobby. Eles saíam correndo por aí, saíam correndo. Não. Eu vou sair para dar uma corrida. Dar uma corridinha de 150 quilômetros, coisa básica, né? Mas não tem nada para fazer. É chia, a base é chia, Isso. mas o que mais? É uma bebida à base de chia, água, limão e mel. E eles utilizavam, consumiam bastante, e aí foram associar essa bebida com o desempenho esportivo que eles tinham, que era incrível, né? Quem corre 150 quilômetros. E aí, atualmente, a gente faz essa associação e realmente tem muitos benefícios, porque a chia está muito na moda, porque realmente é um super alimento, né? Ela tem, além de aminoácidos, fibra, gorduras boas do ômega 3, que inclusive
É muito legal para Pro cérebro. o cérebro, para prevenir Alzheimer e tudo mais. Mas tem uma E- fórmula e tem específica desse receitinha? esquiate, uma receitinha, uma Ah, fórmula? bem Que simples. você citou aí, chia. Bem simples para fazer em casa. Uma colher de sopa de chia num copo de água, espreme um limão e uma colher de sopa de mel ou melado de cana, coloca gelo, chacoalha bem e aí toma antes do exercício ou durante. Diabético não pode tomar. Aí o mel não é indicado, Aí mas tem daí a dá para tirar o mel e colocar uma estévia, por exemplo, um adoçante natural. Dá Espero pra que nenhum diabético colocar. queira correr 100, 150 quilômetros sem um acompanhamento médico, espero- por favor. Quem vai Aliás, não só um acompanhar? diabético, né? Ninguém. Quem vai acompanhá-lo? De De moto percurso. do lado, uma van. Fábio, exercício tem a ver com inteligência? Na verdade, existem diferentes tipos de inteligência. Então, tem pessoas que têm uma inteligência matemática e tem esportistas que têm outro tipo de inteligência, uma inteligência corporal. Imagina um jogador de futebol. Como é que ele consegue chutar uma bola e acertar no pé de uma outra pessoa que está em movimento? Então, ele tem uma inteligência corporal. Bailarino, inteligência corporal. Tem pessoas que têm inteligências linguísticas. Eu consigo aprender vários idiomas e eu consigo praticar esses idiomas. Então, existem vários tipos de inteligência. Você não pode rotular uma pessoa que não tem uma habilidade em específico de não ser inteligente. Talvez ele não tenha aquela habilidade de... eu sou um péssimo jogador de futebol, então eu não tenho uma inteligência corporal boa. Então, é um exemplo. Então, rotular pessoas é ruim. Mas, então, está relacionado, o esporte, ele tem um outro tipo de inteligência, e é bastante interessante, né? Você vê isso, e tem pessoas que têm mais facilidade para números, tem pessoas, como eu mencionei, facilidades para idiomas. A gente tem que identificar qual dessas inteligências é a melhor e utilizar isso como um benefício próprio, né? E, às vezes, a gente tem que pegar uma deficiência e daí trabalhar essa deficiência e tentar melhorar essa deficiência. Tem 3 tipos de inteligência que são importantes para o trabalho e também para a vida social. A inteligência lógico-matemática. Então, matemática você usa todo dia. Quero estacionar o carro, eu tenho que conseguir determinar qual que é a proporção, senão eu vou bater no carro do vizinho. Então, inteligência lógico-matemática. A interpessoal, todo mundo hoje convive em sociedade. Então, é difícil você ter uma pessoa que não consegue se relacionar. E eu também preciso ter o quê? A inteligência de conseguir definir ou identificar as emoções nas outras pessoas. Então, eu preciso ter essa inteligência emocional também. Então, essas são as 3 principais que todo mundo precisa ter. E mais uma que talvez seja uma inata. A pessoa já nasce com aquilo. Talvez ela, fazendo uma atividade, ela consegue potencializar, né? Que é o caso de jogador de futebol, pessoas que correm. Repetição do exercício. Existem alguns estudos que falam que uma pessoa se torna mestre em uma determinada atividade com mais de 10 mil horas, que é o caso de pianistas, jogadores de xadrez e assim por diante. Existem outros estudos que falam que a partir de 82 horas você já consegue dominar o assunto, não que você seja mestre naquele assunto. Então, 82 horas é o tempo mínimo para você dominar o assunto. Eu sei o que eu consigo conversar sobre aquele assunto. Então, existem diferentes Mas coisas. o exercício simples, repetindo, o exercício simples é importantíssimo. É importantíssimo. A repetição, ele auxilia no processo de memorização. Então, quero me lembrar de alguma coisa, o que eu devo fazer? Estou lá em casa, eu estou estudando, o que eu devo fazer para conseguir reter a informação? Primeira coisa é escrever. Então, quando eu escrevo algo que eu quero aprender, eu aumento em 188% a capacidade de retenção. A segunda coisa é a repetição. Então, a repetição auxilia no processo de memorização. Tem uma coisa que é extremamente importante. Existe a chamada curva do esquecimento. O que é a curva do esquecimento? É um processo que acontece com todo mundo, que uma informação que é exposta, após um período de tempo, eu não consigo reter essa informação. Então, um exemplo, de tudo que a gente está falando aqui, do preparo do chá, por exemplo, amanhã eu vou lembrar 60%, talvez eu esqueça do mel, que eu tenho que adicionar mel. Então, após 24 horas, a gente esquece 60%. Após 7 dias, a gente vai esquecer o quê? A gente vai só se lembrar 30%. Talvez eu me lembre que é chia. Eu não me lembro que eu tenho que
Já esqueci. Já esqueceu. Eu já esqueci. Talvez eu não lembre da quantidade, da colher e assim por diante. E 30 dias depois, talvez eu me lembre que eu falei assim, nossa, a gente conversou sobre o assunto. Eu preciso ganhar da curva do esquecimento. Daí entra a repetição. Sim. Escrever, fazer uma revisão logo após, 24 horas, 7 dias e 30 dias. Daí eu retenho essa informação ad eterno. Karina, você está quietinha aí, não desistiu ainda da Não, aplicação não da desisti de injeção? maneira alguma. Explica melhor sobre a seringa Vou explicar que você diz que tem... Como é que é? Solução. Temos a solução para evitar Sim. os acidentes com pérfuro cortante. Então, hoje, não adianta, relacionado à seringa, à prevenção, você só contar, vamos falar, doutor Alexandre, toma cuidado na cirurgia. Isso não é o suficiente. Precisa ter algum mecanismo que proteja o pérfuro cortante. O mecanismo, a solução é uma coisa simples, que é uma seringa com um dispositivo de segurança que vai prevenir que o profissional não tenha o acidente com agulha contaminada. Então, vamos supor que eu vou fazer uma bezetacil em você, Sim. que é uma medicação que não dói quase. Perfeito, perfeito. E aqui está o glúteo do senhor. Vou pedir para segurar aqui. Sim. Então, Com implante ou sem implante? favor. Implante ou sem implante? Depois do verdade, doutor esse Letícia. tá Este é sem- sem implante. tá sem implante. Sem implante. E aí eu vou fazer a aplicação. Então, a Sim. técnica vai ser normal. Então, fiz a aplicação, uma picadinha, não vai doer, né? Sim, Sempre sim. a gente fala isso, mas dói. Vou aspirar um pouquinho e vou infundir. Qual que é a diferença dela? Eu vou fazer um clique e a agulha vai sair de dentro do tecido do paciente para dentro do cilindro. Então, o profissional da saúde não tem contato nenhum com a agulha contaminada. A agulha está dentro do cilindro. Então, ela não vai se soltar daqui. Vamos supor que numa emergência, numa cirurgia, o doutor Alexandre está operando. Ele está com vários colegas de trabalho, residente, alguém deixa do lado do paciente. Se ele colocar a mão, ele não tem o risco de sofrer um acidente com agulha contaminada. Se for no meio da roupa de cama, quando for para a lavanderia, não vai ter o risco. Então, ela vai estar protegendo, tanto no momento da assistência, quem manipula, quanto no descarte. Então, essa é a solução. É uma solução simples. Os hospitais hoje têm uma norma, que é a NR32, que obriga eles a utilizarem, porém falta fiscalização. Então, alguns hospitais utilizam, outros não, e a gente tem inúmeros profissionais contaminados com HIV e hepatite, onde que uma simples seringa acabaria solucionando esse problema e não mudaria a vida inteira dele por conta de um acidente ocupacional. Karina de Araújo, agradeço tua gentileza. Tem uma forma de entrar em contato contigo? Tem sim. Eu vou pedir para entrar pelo site, que é www.sol-m.com.br. Repete. Vou Como repetir. disse o Fábio, eu tenho que exercitar. Repetição. Vamos exercitar a Importantíssimo. memória. Vamos todo mundo decorar o site. É www.sol-m.com.br. Grato por ter vindo ao Gente Obrigada, que Fala. eu que agradeço. Doutor Alexandre, muito bom tê-lo aqui. Espero não precisar do senhor. Bom, se precisar, eu estou à disposição. É grave. Se precisar, é grave. Não é? Bom, a gente faz o que pode. Grato por ter vindo ao Gente Obrigado que Fala. pelo Tem uma convite. forma de contato mais direto? Tem Um site, um o telefone? nosso consultório, o site é www.amato.com.br. Grato por ter vindo ao Gente que Fala. Fábio Martins, de França, tem alguma forma de entrar em contato direto contigo, um site? Tem sim. E eu queria também aproveitar para convidar todos os ouvintes. Nós vamos ter na semana que vem a semana do Cérebro Ativo, onde nós vamos ter mini workshops, palestras e outras atividades ali na Avenida Pompeia. E caso vocês queiram participar do evento, por favor, entre em contato com o telefone 3181-2166. Repete, 3181. 3181-2166. E os eventos vão ser na parte da manhã, à tarde e à noite. Avenida Pompeia é no no método Supera Ginástica para o cérebro. É Isso mesmo. Então, do dia 18 ao dia 23. Grato por ter vindo ao Obrigado nosso você. Gente que Fala. E você, Carolina Arbach, bom tê-la aqui. Como é que se entra em contato direto contigo? Pode ser pelo site também, www.natue.com.br. Grato por ter vindo. Transmito um Eu que abraço do agradeço. Dr. Carlos Arbach. Pode deixar. Ok. Gente que Fala tem a direção-geral do jornalista Fausto Camunha, a diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão, Pedro Schiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Benê, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.